Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de um estudo da lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje falaremos sobre a Epístola de Paulo aos 2 Tessalonicenses. Vamos orar antes de darmos início ao nosso estudo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar ministrando essa aula. Te agradeço por cada irmão e cada irmã que vai estar ouvindo, Senhor, esse estudo, que tu possa estar abençoando, Senhor, e através do seu Santo Espírito, Senhor, isso possa, Senhor, dando compreensão, discernimento, sabedoria, para que possamos aprender mais da Tua Palavra e com isso não pecarmos contra Ti e termos uma vida santificada. Abençoe todos aqueles que vão assistir e que possas ter um domingo abençoado. Isso é que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos dar início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Segundo Tessalonicenses, o autor aqui diz os passos de tempo que separa as duas epístolas, já que nós estudamos a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira, e agora estamos estudando a segunda. Isso ocorreu porque a comunidade local não assimilou corretamente as orientações da primeira epístola, especialmente em relação à volta de Cristo. Havia na igreja alguns falsos mestres que insistiram em dizer que o dia de Cristo, entre aspas, já havia chegado. Por isso, Paulo escreveu o 2 Tessalonicenses, e que é o segundo volume do Manual de Fé escrito à igreja de Tessalônica. Nessa época, a igreja estava contaminada e precisava ser reorientada sobre vários aspectos futuros, segundo aqui o escritor da lição. A visão panorâmica, nós temos aí no item ponto 1 as informações básicas, que toda revista tem. É a questão do grupo, que é a Epístolas Paulinas Eclesiástica. O autor é Paulo, A data é 52 depois de Cristo e o local foi em Corinto. E o alvo, os crentes de Tessalônica. E o versículo-chave nós temos 2 Timóteo 2:1-2. E a expressão-chave, dia do Senhor. Vamos dar uma lida nesse 2 Tessalonicenses 2:1-2, que diz o seguinte: Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos que não vos temovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como no dia de Cristo já havia chegado. Que na verdade o que Paulo está dizendo nesta carta é que não tinha chegado ainda o dia de Cristo, que o Cristo ele morreu, ressuscitou, mas retornaria para pegar a sua igreja, sermos arrebatados. E aí no item 1.2 fala sobre o esposo, que é o encorajamento, que é a 2 Tessalonicenses 1, que é a gratidão, e vem o esclarecimento em 2 Tessalonicenses 2, e a exortação 2 Tessalonicenses 3, quer dizer, é o desânimo, a doutrina e a desobediência. 2 Tessalonicenses, em uma sentença, Paulo continua a encorajar a igreja em Tessalônica, em face ao sofrimento presente, a sorte dos crentes locais em relação às perturbações sobre a volta de Cristo. E no item 2, comparação entre as epístolas. Não é difícil perceber que as duas epístolas são similares, aproximadamente em
em um terço da primeira é reafirmada da segunda. Em 2 Tessalonicenses, Paulo é o mais formal e objetivo que em primeira. Isso é explicado pelas circunstâncias um pouco mais conturbadas naquele momento. Vejamos agora o quadro comparativo das duas epístolas. Então temos no 1 Tessalonicenses a consolação, já no 2 Tessalonicenses a correção, enquanto no 1 Tessalonicenses encorajamento, no 2 Tessalonicenses exortação, e na 1 Tessalonicenses escatologia e na 2 Tessalonicenses escatologia, que praticamente é a mesma coisa que fala. E em 1 Tessalonicenses fala a volta de Cristo, já em 2 Tessalonicenses o dia do Senhor. No item 3, escatologia na epístola. O problema escatológico da igreja está aí no 3.1. A segunda epístola aos Tessalonicenses apresenta também o tema, abre aspas, segunda vinda de Jesus, fecha aspas. Havia crentes naquela igreja que agia como se o dia do Senhor já houvesse chegado. Paulo exorta veementemente que, usando o pretexto da imediata volta de Jesus, não queriam trabalhar. Olha só, não queriam trabalhar, então achava que Jesus ia voltar e não queriam trabalhar. Aí temos em 2 Tessalonicenses para hoje, encontrar pessoas que ousam ter topado a doutrina das coisas futuras. Assim, confunde outros crentes. Tenha selo pela doutrina de Cristo, examinando bem o que lhe é ensinado. No 3.2, a escatologia reafirmada. À medida que Paulo exorta aquela igreja, ele também reafirma a doutrina de volta de Cristo, apresentando seus principais elementos. Vamos ver quais são esses elementos? Bom, primeiro, a expectativa. Convicção de recompensa para os santos. Está lá em 2 Tessalonicenses 1,10. É a convicção da vitória final de Cristo, em 2 Tessalonicenses 2,8. Temos no item B o propósitos, justiça sobre os perseguidores, 2 Tessalonicenses 1,6, descanso aos tribulados, 2 Tessalonicenses 1,7, e o castigo que rejeitaram o Evangelho, 2 Tessalonicenses 1,8 e 9, e louvor no nome de Cristo, 2 Tessalonicenses 1,10, reunião dos santos, 2 Tessalonicenses 2,1, e a destruição final do iníquo, 2 Tessalonicenses 2,8. Já no item C, fala do plano, a ordem, a operosidade do ministério da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2, 6, 7. A remoção dos que detêm o ministério da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2, 7. Revelação do ministério da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2, 8. Oposição do ministério daquela iniquidade a tudo que se relaciona a Deus, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Engano generalizado da terra, 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. E a volta de Jesus Cristo, 2 Tessalonicenses 2, 8. E, por fim, destruição total do ministério da iniquidade, é o 2 Tessalonicenses 2, 8. Já no item 3.3, fala sobre as enigmas da epístola. Alguns textos não foram explicados em detalhe pelo apóstolo Paulo. A seguir, apresentamos 2 enigmas da epístola mostrando as posições mais aceitas entre os estudiosos. Homens da iniquidade, mais conhecido como Anticristo. O homem da iniquidade é visto em toda a Bíblia, mas de maneira distinta. Ele aparece desde o Gênesis como semente definitiva da serpente. Lá em Gênesis 1, 3, 15. Foi profetizado por Daniel em Daniel 9, 7 e 12, 11. Confirmado por Jesus em Mateus 24, 15 e derrotado no Apocalipse, em Apocalipse 19, 19, 20
E capítulo 20, versículo 10. Aquele que te tem, já no item B, fala: mais provável que seja o Espírito Santo em seu ministério ativo na Igreja de Cristo, que vai ter o Satanás, né, o anticristo. A segunda Tessalonicenses para hoje. A iminência de volta de Jesus não pode ser desculpa para a inatividade do serviço do reino, mas um incentivador, mesmo que seja difícil entender todos os aspectos que cercam a doutrina de volta de Cristo. Firma-se na via da esperança que um dia ele voltará. Então a gente tem no item 4 a oração na epístola. Mais uma vez percebemos a devoção prática do apóstolo. Ele é o intenso ao incentivar a igreja a orar. Sem oração é impossível haver intimidade com Deus. Vejamos o resumo. Temos a petição, que cumprir com o poder do propósito de Deus, que o propósito seria glorificar a Deus, e a passagem é 2 Tessalonicenses 1, 11, 12. Consolar os corações também é a petição do apóstolo Paulo. Qual o propósito? É confirmar aos crentes em toda a boa obra e boa palavra. Está em 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. E aí temos continuação do quadro. Contra-se os corações, que era a petição dele. Qual é o objetivo, o propósito? Seria estar em constante em Cristo, 2 Tessalonicenses 3, 5. E a petição é ter continua paz em toda circunstância. E o propósito é comunhão com Cristo, 2 Tessalonicenses 3, 16. Colossenses para hoje, né? Que o autor fala: orai sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que nós lemos na semana passada. Você é praticamente assíduo dessa ordem? Está uma pergunta que o autor faz. Porque nós devemos orar sem cessar, porque sem oração a gente não consegue vencer a batalha espiritual e nem vencer a astuta cilada do inimigo. Por isso é preciso estarmos sempre em comunhão com Deus, em oração, e sempre pedirmos sabedoria e orientação a Deus e para que nos livre do mal. Temos aí essa lição, ela é dividida em 4 capítulos, né? A segunda epístola, aliás, em 3 capítulos, né? Já que a primeira Tessalonicenses é 4, mas a segunda epístola é em 3 capítulos. E temos a conclusão: a doutrina do regresso do Senhor requer equilíbrio entre esperar e ação. É uma perspectiva que deve estimular a santidade, não a intolerância. Descobrindo a Bíblia. Isso ele tirou lá nesse livro, na página 461. As palavras finais de Paulo são a melhor maneira de concluir essa lição, onde ele diz, entre aspas: ora, o Senhor da paz temei Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em toda circunstância, fecha aspas, conforme 2 Tessalonicenses 3,16. E do quadrinho durante a semana, nós temos aí na segunda-feira, a 2 Tessalonicenses 1, 1 e 2, a saudação, que demonstra interesse e atenção, e pergunta se você dá atenção aos seus irmãos, né? Sempre orando, tanto saudando eles com a paz do Senhor e buscando também uma união com os irmãos. Na terça-feira, 2 Tessalonicenses 1, 3, 12, que Paulo agradece a Deus pelos grandes feitos em sua vida. Aí diz, vamos com forma de uma pergunta: agradeça você também? Em quarta-feira, 2 Tessalonicenses 2, 1, 6, vários ensinos sobre a volta de Cristo. Descubra-os e alegre-se com ele. Né? Na quinta-feira, 2 Tessalonicenses 2, 7, 12, um dia o anticristo agirá,
mas ele será derrotado por Cristo. Você crê nisso? E sexta-feira, 2 Tessalonicenses 3, 1 a 5, Paulo pede oração à igreja e você ora pelos missionários do campo? É uma pergunta. No sábado, 2 Tessalonicenses 3, 6, 16, várias exortações práticas, planeje como praticá-las. E no domingo, 2 Tessalonicenses 3, 17, 18, Paulo saúda seus irmãos, saúda aqueles que fazem parte da família da fé. Quer dizer, a saudação de Paulo aos irmãos, que nós devemos fazer o mesmo. Bom, a revista ela é curtinha, não tem muita coisa. Eu queria agora fazer um breve resumo, né, sobre a segunda epístola de Paulo ao Tessalonicenses, no caso. Então eu gostaria de fazer esse breve resumo com os irmãos. Eu vou entrar aqui no... Porque o 2 Tessalonicenses, ela divide em 4 partes, na verdade. Embora ela tenha 3 capítulos, mas a primeira parte fala como enfrentar vitoriosamente a tribulação. Está lá em 2 Tessalonicenses 1, de 1 a 12. E na segunda parte, o anticristo, o inimigo consumado de Deus e da igreja, né? Aquele inimigo de Deus e da igreja. Está em 2 Tessalonicenses 2, 1, 12. Já na parte 3, a gloriosa salvação dos eleitos de Deus, 2 Tessalonicenses 2, 13, 17. E na quarta parte, que é a igreja sob ataque, que é 2 Tessalonicenses 3, 1 ao 18. Então, como enfrentar vitoriosamente a tribulação, né? Que está lá, como já foi lido, e 2 Tessalonicenses 1, de 1 a 12. Depois de um breve tempo que enviara a primeira carta à igreja de Tessalônica, Paulo envia a segunda carta. Essa igreja nascera depois de perseguição, e a perseguição, em vez de acabar, estava aumentando. Na primeira carta de Paulo, tratou-se de alguns aspectos da vida futura, como a situação dos que morrem em Cristo. A maneira da segunda vinda de Cristo, nesta carta, ele encoraja os crentes que ainda estão passando por uma forte tribulação, dizendo-lhe que o consolo dos salvos tem suas raízes no passado e suas esperanças no futuro. Fala também especificamente no dia do Senhor. É a maneira como a igreja deveria tratar os crentes que estavam rejeitando os ensinos da sua primeira carta. A saudação identificamos os 3 primeiros elementos básicos dos nomes dos escritores na carta. O nome dos interessados e da expressão dos melhores votos cristãos. Esses 3 elementos se chamam na presente saudação quase sem alteração, porque os mesmos escritores estão escrevendo para os mesmos interessados, não muito tempo após a primeira carta. Vejamos esses 3 elementos mais detalhadamente. Em primeiro lugar, os remetentes da carta, Paulo, Silas e Timóteo, são os mesmos que enviaram a primeira carta. Eles ainda estão em Corinto e enviam agora a segunda carta. Nada obstante, Silas e Timóteo constarem como remetentes da carta. Eles não foram coautores. Paulo cita seus nomes por uma questão de generosidade e honra aos seus obreiros, colaboradores. Toda a carta reflete o fato que esta não é uma carta escrita em 3 mãos, mas uma epístola genuinamente paulina. Em segundo lugar, os destinatários da carta, a única diferença no registro dos destinatários da primeira para a segunda carta é o acréscimo da palavra nosso. Antes do Pai, a igreja estava radicada em Tessalônica, mas tinha suas raízes plantadas em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A igreja tem 2 interesses, um geográfico e outro espiritual. Ela é a igreja dos Tessalonicenses, mas ela está em Deus ao mesmo tempo
que moramos na terra. Estamos escondidos em Deus e assentados com Cristo nas regiões celestes. Em terceiro lugar, as bênçãos rogadas por intermédio da carta, mais uma vez como na primeira carta, o apóstolo Paulo roga a Deus a graça e a paz para a igreja. Porém, nesta carta, ele menciona de onde procedem essas duas bênçãos. Da parte de Deus, o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, e a graça é o dom imerecido de Deus. Mesmo merecendo o castigo, Deus nos dá a salvação, a paz e o resultado da graça. Não há paz sem a graça, e a graça é a fonte, e a paz é o rio farto que emana dessa fonte. Este capítulo encerra algumas sublimes verdades que vamos aqui destacar. A gratidão que se expressa em elogio, conforme 1, 3 e 4, Paulo está praticando que ele mesmo havia ensinado, lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Ele estava continuamente agradecendo a Deus pela vida da igreja. Destacamos 2 pontos de maneira que Paulo agradece a Deus pela igreja e elogiar a igreja. O alcance do elogio está em capítulo 1, versículo 3 e 4. O elogio de Paulo tem 2 endereçamentos. O elogio vertical, que é 1, versículo 3. Paulo sente no dever de agradecer continuamente a Deus pela vida de Tessalonicenses. Ele se glorifica a Deus pela vida abundante da igreja. E uma vez de perder sua alegria, pela atitude rebelde de alguns, ele enche sua alma de alegria pela vida superlativa dos demais que expressam entusiasmo na fé cristã e despeito das provas. O elogio horizontal, capítulo 1, versículo 4, Paulo elogia os crentes no aspecto vertical, agradecendo a Deus por eles. E agora ele elogia os crentes no aspecto horizontal, falando bem da igreja, entre outras igrejas. Paulo era prodígio nos elogios. Ele não se sentia constrangido ao honrar as pessoas e escrever a eles sinceros elogios. Paulo fala com Deus e com os homens acerca da sua gratidão pela vida de Tessalonicenses. O conteúdo do elogio, o elogio de Paulo aos Tessalonicenses, foi focado em 3 áreas fundamentais: fé, amor e paciência. Na primeira carta, ele havia destacado a trilogia: fé, amor e esperança, como sólido fundamento da maturidade cristã. Agora, nessa carta, ele volta a destacar os 2 primeiros elementos e da outra nuance ao terceiro. Vamos destacar essas 3 áreas mencionadas por Paulo. Uma fé que excesse empreendidamente, uma fé que cresce espreendidamente. Quer dizer, as perseguições e as tribulações, em vez de destruir a fé dos Tessalonicenses, a fortaleceram. Uma fé que não é testada não pode ser forte. Há autores que dizem que a fé é como um músculo. Ela precisa ser exercitada para se fortalecer. Uma fita fácil pode tornar-se uma fita superficial, assim como uma vida sem prova produz uma fé rasa. A galeria da fé em Hebreus 11 é formada de pessoas que enfrentaram duríssimas provas, assim como é impossível uma pessoa aprender a nadar sem entrar na água. Também é impossível ter uma fé vigorosa sem passar pelos rios caudalosos das provas. Na primeira carta, Paulo ora para que a fé dos Tessalonicenses seja aperfeiçoada. Está lá em 1 Tessalonicenses 3,10. Agora ele agradece por isso. A fé dos Tessalonicenses estava crescendo além daquilo que Paulo poderia esperar. Um amor mútuo no pleno conhecimento. Novamente, isto é uma resposta à oração de Paulo. O sofrimento, em vez de tornar seus crentes tessalônicos amargos e indiferentes, fez-lhes ainda mais abundante no amor recíproco. O amor é a marca do discípulo verdadeiro.
Está lá em João 3, 34, 35. O amor é o maior dos mandamentos. Sem amor não está cristianismo autêntico. O mundo vai nos conhecer como os discípulos de Cristo pelo amor. E pelo amor que a igreja vai impactar o mundo. E pelo amor que o mundo verá Jesus em nós e por meio de nós. Uma paciência triunfante no sofrimento. Há escritores que afirmam que corretamente que Paulo não passa aqui a falar da esperança, conforme fez 1 Tessalonicenses. Mas o pensamento da perseverança que surge da esperança fica sendo objetivo da menção especial no versículo seguinte, a marca do tema principal da sessão. Diz o mesmo escritor que o falso é falso, portanto, asseverar que a dimensão da esperança desapareceu completamente da epístola. As perseguições e as tribulações que marcaram o começo da igreja em Tessalônica não havia cessado. As palavras gregas teóquimos e trilipse são traduzidas por perseguição e tribulação, respectivamente. A primeira palavra descreve como enfrentar vitoriosamente a tribulação, as perseguições exteriores causadas pelo inimigo do Evangelho, e a segunda um termo mais genérico e denota a tribulação de qualquer tipo. Os tessalonicenses cresceram por meio do sofrimento e ajudaram por intermédio do seu testemunho outros também a crescerem. Deus nos encoraja para encorajarmos outros. E nós não somos como o mar morto, mas como o mar da Galileia. Não vivemos apenas nós mesmos, mas sobretudo para abençoarmos aos outros. A tribulação é um cálice que o povo de Deus precisa beber até o último dia. Muitos crentes sinceros não creem que os salvos passarão pela grande tribulação. Eles entendem que antes deste tempo terrível da perseguição implacável do diabo, os seus agentes contra a igreja chegar, a noiva do Cordeiro já teria sido arrebatada da terra. Os dispensacionalistas pregam que haverá um arrebatamento secreto e uma segunda vinda visível, que no intervalo entre estes dois eventos que se dará a grande tribulação. Paulo, porém, nesse texto, em capítulo 1, versículos 5 e 6, mostra que a igreja não será poupada da tribulação, mas viverá na tribulação. A igreja será arrancada no momento da grande tribulação, e não antes da grande tribulação. O apóstolo Paulo é categórico a afirmar que importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Está lá em Atos 14, 22. A segunda vinda de Cristo, a vitória triunfante de Cristo e da segunda igreja, algumas verdades devem ser destacadas sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo será pessoal e visível. A palavra grega apocalipse quer dizer se manifestar, usada por Paulo significa descobrir, tirar o véu e revelar-se claramente. A palavra transmite a ideia do desvendamento daquilo que está oculto no presente, isto é, na manifestação do Senhor Jesus, que no presente está oculto, está vista no céu. A vinda de Cristo, portanto, será um evento retumbante, visível e audível pessoal, glorioso, poderoso, estupendo. A Bíblia diz que todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. A segunda vinda de Cristo revelará sua absoluta autoridade. O Senhor Jesus vai se manifestar do céu. Como enfrentar vitoriosamente essa tribulação? Isso fala não apenas de sua procedência e origem, mas também da sua absoluta autoridade. Ele vem da morada de Deus, com a autoridade de Deus, para executar juízo e recompensa. Ele vem montado em seu cavalo branco, conforme Apocalipse 19:11, acompanhado pelos exércitos nos céus, conforme Apocalipse 9:14,
com seu manto tinto de sangue, conforme Apocalipse 19:13, e com uma espada afiada em sua boca, conforme Apocalipse 19:15. Ele vem do céu para executar o juízo contra os seus inimigos. Ele matará o anticristo com o sopro de sua boca, e os ímpios desesperados tentarão fugir da sua presença, mas não escaparão da ira do Cordeiro. Está lá em Apocalipse 6, 15 e 17. Jesus então se assentará no seu trono de glória e julgará as nações, conforme lá Mateus 25, 31 a 46. A segunda vinda de Cristo será acompanhada de uma comitiva poderosa. Cristo virá em poder, ele virá acompanhado de seu poderoso anjo, que executa as suas ordens. Isso está em Mateus 13, 41, 42, e tem lá em Mateus 24, 29 e 30, Mateus 25, 31, né? E o apóstolo Paulo escreve também que quando o céu se manifestar, o Senhor Jesus com o anjo de seu poder. Tá? E os anjos são a escolta e os agentes poderosos de Cristo, que recolherão os 4 cantos da terra os ímpios, lançando na fornalha como palha, e recolherão os salvos como trigo, depositado no celeiro de Deus. E a segunda vinda de Cristo será marcada por um esplendor aterrador. Cristo virá em glória, ele não virá mais em sua humildade, mas em seu esplendor. Ele não tecerá mais como advogado, mas como juiz. Ele não virá mais para salvar, mas para julgar. Ele não virá montado no jumentinho, mas cavalgando as nuvens. E o apóstolo Paulo declara que quando o céu se manifestar, o Senhor Jesus em chama de fogo, que é essa expressão indica a santidade do Senhor manifestada em juízo. O fogo é um símbolo da presença gloriosa de Deus, conforme Êxodo 3:2, e também do terrível castigo que Deus impõe aos ímpios, conforme Lucas 16:26, e conforme Hebreus 12:27. De outro lado, o fogo é o elemento pelo qual o mundo atual deve perecer. Está em 2 Pedro 3:7, 12. O juízo será um dia de glória para os salvos e de favor para os ímpios. A justiça de Deus se manifesta no sentido duplo. De um lado, ela é remunerativa para os salvos. De outro lado, ela é retributiva para os ímpios. Agora vamos observar esses dois lados da justiça divina. O dia do juízo, a justiça divina se manifestará remunerativa, né? Conforme foi falado em 1, 5, 7 e 10. E os salvos passarão pelo juízo para receberem a recompensa e os galardões. Destacamos 3 recompensas que os salvos receberão no dia do juízo. Aqueles que perseguem o povo de Deus sofrerão punição, e os que sofrem perseguições por causa de sua fé receberão galardão. Eles terão alívio da tribulação. A igreja não será poupada da tribulação, mas emergirá vitoriosa no meio dela, quando o Senhor Jesus se manifestar em glória na sua vinda de poder. O jugo do nosso sofrimento será despedaçado, nossas lágrimas serão enxugadas, nossa dor será extinta e o luto jamais nos alcançará. O termo alívio significa relaxamento da tensão, que é usado por Paulo, com referência ao alívio do sofrimento. Isto lá está em 2 Coríntios 2:13, 7:5 e 8:13. Eles resplandecerão a glória de Cristo. A glória de Cristo estará sobre os santos e será refletida na igreja. Uma vida de fé conduz a uma vida de glória. Cristo será glorificado e admirado nos santos. Também os anjos, ao ver isso, se regozijarão, e nisso cada um dos redimidos, ao contemplar o reflexo da imagem de Cristo em todos os demais redimidos, se regozijarão. Além disso, não apenas Cristo se regozijará antes o reflexo de sua própria imagem, neles como também se regozijará o próprio regozijo deles. É o ato de regozijar-se na alegria deles, refletirá a glória sobre ele mesmo. Assim
qual for o sentido que ele se atote, ele será glorificado em seus santos. Eles sofrerão a justa vingança divina. A Bíblia diz que Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ceifará. Isso está lá aqui em Gálatas, se eu não me engano, 1,6. Tá? Depois de consolar os crentes, elogiando seu crescimento espiritual e falar bem deles, entre outras igrejas, Paulo os conforta falando da gloriosa recompensa que terão a segunda vinda de Cristo no dia do juízo. Agora, Paulo termina esse capítulo orando pelos crentes, atevendo ao grande tribunal de Cristo e seu glorioso galardão. Paulo jamais deixa passar sequer um dia sem orar pelos leitores de sua carta, para que a obra nele iniciada seja pela graça de Deus permanente realizada. 2 pontos merecem destaque nessa oração de Paulo: o que o apóstolo pede e por que ele pede. Paulo ora pela dignidade dos crentes. A igreja estava vivendo no epicentro de uma grande tribulação. Paulo então intercede por ela para que os crentes fossem dignos de sua vocação e cumprisse o propósito para o qual havia sido salvo. É evidente que no dia do juízo, os Tessalonicenses serão considerados dignos de entrar no reino. Então deve aqui e agora se conduzir em harmonia com a vocação do Evangelho. Paulo ora pelo testemunho dos crentes. A súplica de Paulo é que Cristo fosse glorificado em seus santos. Graça e vitória caminham juntas, assim como recebemos a graça de Cristo, também recebemos sua glória, enquanto aguardamos do céu o nosso Senhor. O nosso Senhor precisa ser glorificado em nós. Aqui estamos diante de uma verdade que nos tira o fôlego. A verdade que nossa glória é Cristo e que a glória de Cristo somos nós. A glória de Cristo está naqueles que por ele aprenderam a sofrer, a conquistar e a brilhar como a luz nas trevas e irradiar bondade e amor. A glória de um mestre está nos discípulos que forma, dos pais, nos filhos que gera, ensina a viver. E nós cabe o tremendo privilégio e a gloriosa responsabilidade de Cristo a ser glorificado em nome a nós e nós nele. Amém? Eu queria voltar aqui, porque vamos lá ver em Gálatas, que eu acho que não é Gálatas, Efésios, estamos em casa. Vamos lá. Gálatas 1, 6, 7. Vamos ver o que diz. E admira que não te peço estejais passando daquele que foi chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual é outro, não mais há um que quem quer transportar. Não é bem isso. É o que ele quis dizer que a Bíblia diz que Deus não se zomba, pois o homem semear, isso se fará. Então a gente vai consertar aqui naquilo que eu falei, porque na verdade eu acho que eu não, isso aí eu acho que é livro de João. Eu vou fazer o seguinte, eu vou na próxima lição que fala, não é João também não. Eu peguei aqui como Gálatas, mas não é Gálatas não, eu vou depois com calma, eu vou ver, que agora eu não me lembro. Mas eu queria deixar essa reflexão sobre a epístola de Paulo, segundo Tessalonicenses, né, com um breve resumo, né, dessa questão dessa epístola, para que pudéssemos aí ter uma noção melhor sobre essa carta, né? E a gente falou um pouquinho sobre Apocalipse e vai chegar no final da lição. Eu pretendo em Apocalipse, quando chegar, até porque a lição divide em Apocalipse 1 e 2, mas dá uma maior continuidade, porque é um livro que muitas pessoas têm dúvida, né? Eu pretendo estudar
para passar para o irmão algumas verdades, algumas coisas que pode edificar os irmãos com a palavra de Deus. Mas vamos agradecer a Deus por mais essa aula, né? E vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações, nos tem abençoado a cada dia. Agradeço por cada vida que está assistindo, tem essa aula, que Tu possa abençoar cada família, cada lar, livrando-te de todo o mal, perdoando nossas faltas, nossos pecados, dando vitória sobre o pecado, que o Seu Espírito Santo nos ajuda, Senhor, a livrarmos do pecado, a nos dar-nos sabedoria, discernimento e compreensão da Tua palavra, e que possamos a cada dia nos santificarmos, Senhor. Continue nos abençoando, ter um domingo de paz, um domingo de bênção nas igrejas, no culto, Senhor, que sejam os cultos abençoados em todas as igrejas, e que o Senhor possa dar-nos uma semana de paz, tranquilidade, prosperidade, que abençoe cada trabalho de nossas mãos. É que nós pedimos, já te louvando, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, e então, na próxima lição, já são a lição número 4 dessa nova revista, falaremos sobre a Epístola de Paulo ao Timóteo, a primeira epístola, né? Então vamos, quem tem a lição, se puder já ler na semana. É uma lição bem curtinha também, mas eu vou trazer algum conhecimento, alguma coisa que eu possa esclarecer sobre esse livro de 2 Timóteo. Tá? Então fique na paz, que Deus abençoe, até a próxima. Amém? Glória a Deus.